Graça e paz a todos. Bom nós estarmos aqui reunidos para adorar o Senhor. Graças a Deus por mais uma semana que Ele nos deu. Graças a Deus pela misericórdia dEle que se renova nas nossas vidas. Graças por um dia, no tempo e na história, Deus enviar o seu Filho amado Jesus, que nos tirou das trevas e nos traz para a sua luz, para termos comunhão com Deus. Louvado seja o Senhor. E nós estamos aqui para adorar a Deus em espírito, em verdade, com coração alegre. Eu vou estar lendo aqui o Salmo 95. Salmo 95, os versículos de 1 a 6. A 7 diz o seguinte: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Amém, glória a Deus. Vamos, o chamado aqui do salmista é: vinde e cantemos ao Senhor, vinde e celebremos ao nosso Deus, vinde e adoremos ao nosso Senhor. E nós vamos cantar o hino que fala muito parecido com isso. É o hino 230. Triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai, adriados, a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando, em forma de servo se fez por amor, e em glórias a vida nos dá sempiterna. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor.
Deus, nosso Pai, bendito sejas tu, Senhor, Rei do universo, Criador dos céus, da terra, do sol, da lua, das estrelas e de todas as coisas. Bendito sejas tu, Senhor. Graças porque tu nos criastes e tu nos formaste para ti, Senhor, para adorar o teu nome, para dar glórias ao Senhor, para viver na comunhão contigo, Senhor, e nós te louvamos por isso e queremos declarar, Senhor, que nós pertencemos a ti, somos o teu povo e queremos viver para a tua glória. Nós te amamos e queremos te amar mais e mais. Sabemos que há falhas em nós, pecados, e pedimos graça, perdão, e que o Senhor opere em nossas vidas, Senhor, continue operando. Perdoa nossos pecados e graças porque o Senhor enviou Jesus para nos salvar, para nos livrar das trevas, para nos dar vida eterna, Senhor. Graças por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos que o Senhor abençoe este culto a cada um de nós e que cada um adore o Senhor em espírito e em verdade. Também abençoa, Senhor, os irmãos que estarão vendo em suas casas, para que sejam fortalecidos também, Senhor. Guarda todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Salmo 51, versículos de 1 a 4, diz o seguinte. Foi escrito por Davi, ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Amém. Davi estava nesse salmo pedindo perdão a Deus por ele ter adulterado, mandado matar Urias e uma série de coisas que, junto com esse pecado, ele cometeu, né? Pegar os 10 mandamentos, ele quebrou vários deles no mesmo pecado, né? Ou todos, a gente pode dizer assim, né? E ele clama pela misericórdia de Deus. E Deus, que é bom, não somente o perdoou, mas também o restaurou e nos mostra, através desse acontecimento, o quanto ele é misericordioso e perdoador. E esse é o momento do culto para nós também confessarmos os nossos pecados, clamarmos a Deus perdão, misericórdia, graça. E então vamos ter um momento de confissão de pecados, pedir a Deus também para que nos ensine a sua palavra e nos ajude a testemunhar o seu nome, a sua palavra, a sua vontade. Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, tenha compaixão de nós e perdoa os nossos pecados. Nós nascemos na iniquidade, somos pecadores, mas Tu, que és tão cheio de bondade e misericórdia, Tu prometes perdão, salvação. Tu enviaste Teu Filho amado que derramou o sangue dele ali para nos salvar, Pai. E é em nome dele que nós estamos aqui e pedimos, perdoa-nos, ó Senhor, e ensina-nos a Tua vontade, e coloque em nossos corações os Teus mandamentos, e inclina os nossos corações para fazer aquilo que Te agrada, Senhor. Ajuda-nos a termos força do Senhor, Pai, para não cair nas tentações. Tenha misericórdia de todos nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 74. Hino 74.
Se alguém trouxe algum dízimo, alguma oferta, o Jonatas vai estar passando aí. E é o hino 74, né? Falei isso, 74. E você pode depositar aí a sua oferta, o seu dízimo, oferta missionária, se alguém tiver aí. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa eu mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Está chamando o Jonatas aqui para estar dirigindo os cânticos. Boa tarde. Vamos estar louvando a Deus, cantando aquele cântico Celebrai, a Cristo Celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai.
Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Esta paz que eu sinto em minha alma, esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não olho seu amor, seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não olho seu amor, seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. e ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ou ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olho circunstâncias, olho seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Glória, oh glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Oh, glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não olho seu amor, seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não olho seu amor, seu grande amor.
por vistas, alegre estou. Amém. Então vamos orar. Pedir o Jonathan estar aqui para fazer uma oração, agradecendo a Deus pelos dízimos, as ofertas, e também pedindo a Deus para abençoar esse momento, a pregação da palavra. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco em tempos difíceis, em meio a alegrias, em meio a tristezas. O Senhor tem estado conosco, independente do que estamos passando. O Senhor fala em Tua palavra que o Senhor certamente estará conosco todos os dias de nossas vidas, Senhor Deus. Amém. E pedimos que possamos estar descansados em Ti, o Seu Santo Espírito possa estar trazendo consolo aos nossos corações, possa estar trazendo tranquilidade em saber que o Deus que cuida de todas as coisas, o Deus que escreveu toda a história, o Deus que governa tudo e nada foge do seu controle, é esse mesmo Deus que nos ama, quem cuida de nós e que prova isso de forma maravilhosa em Cristo Jesus, que veio ao mundo, que viveu uma vida perfeita e que paga os nossos pecados na cruz, paga a dívida que nós tínhamos para com Deus, e hoje nós podemos estar certos, Deus, de que quando a nossa vida aqui acabar, estaremos contigo, o Senhor. E essa promessa é maravilhosa, saber que o Senhor vai estar preparando um lugar para a gente. Isso é maravilhoso demais para nós, pecadores, falhos, corruptos, saber que o Senhor nos perdoa. Nós que éramos inimigos de Deus, agora somos chamados de filhos, Senhor. Amém. Isso é uma promessa que nós não merecemos e só tudo que podemos fazer é agradecer ao Senhor. Pedimos que o Senhor agora, nesse instante, explique a sua palavra para nós, porque nós não conseguimos entendê-la por nós mesmos. Necessitamos do Teu Santo Espírito para que esteja aplicando isso em nossas vidas. Amém. Então pedimos pela sua misericórdia, pela sua bondade, que o Senhor capacite cada um aqui, cada um que está ouvindo, para que em meio a essa pregação possa estar enxergando Cristo Jesus e possa estar saindo daqui mais próximo, mais parecido com Ele. Em nome de Jesus é o que oramos. Amém. Amém. Então vamos abrir nossas Bíblias, Romanos capítulo 12, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Mais uma vez. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Amém. Imagina se você fosse fazer uma viagem para um lugar que você não conhece, que você não conhece a estrada, você não conhece praticamente nada. Mas você conhece uma pessoa que sabe muito bem o caminho, que sabe muito bem como é a estrada, dos perigos que há nela, e essa pessoa vai te dar instrução. E aí ela fala para você dos lugares difíceis que há. Imagine, por exemplo, se fosse para o Rio de Janeiro, uma pessoa que conhece bem lá aquelas rotas lá, falasse para você, olha, tenha cuidado para você não entrar nas favelas, naqueles lugares perigosos, coisas desse tipo. Ou imagine se você for para um lugar onde as estradas são muito ruins, muito difíceis, muito buracos, né? Um exemplo, 2017, a gente foi lá no Vale do Jequitinhonha, né? Uma estrada cheia de... muito difícil, estreita, cheia de buracos, de caminhões, e a gente sabe assim que ter alguém que conhece a estrada para ensinar para nós, para que a gente não fique pelo caminho, para que a gente não se perca, para que possamos chegar, né, do outro
no nosso destino bem, é algo assim muito importante. E aqui está a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que é esse amigo, que a gente pode dizer assim, que está instruindo para nós como é que nós podemos chegar na Jerusalém Celestial sem se perder pelo caminho, passando pelas dificuldades que há nessa vida, para que você chegue lá firme. É como a história do O Peregrino, não sei se você já leu, mas a história conta, é um livro que conta a história de uma pessoa que se converte, e aí ela é uma alegoria, como se fosse uma viagem literal. E aí esse cristão que passa a seguir Jesus, né, ele encontra um homem chamado intérprete, e o intérprete começa a dar muitas instruções para ele a respeito do caminho. Olha, você vai passar por caminhos assim e tal, e ensinava para ele. E havia também outra pessoa que instruía, né, o chamado evangelista, que instruía o caminho, como é que ele deveria fazer para ele não se perder pelo caminho. E aqui está a palavra de Deus, que é o nosso guia, que é o nosso instrutor, né, que mostra para nós como chegarmos na Jerusalém Celestial. Como nós, nesse mundo tão difícil, podemos vencer as dificuldades e permanecer fiel a Deus até o fim. Essa é a carta aos Romanos. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. E o versículo que nós acabamos de ler aqui, o apóstolo está ensinando como nós devemos viver nesse mundo difícil, como nós devemos nos portar nesse mundo tão cheio de tribulações, injustiças, sofrimentos. É um mundo difícil, e isso inclui muitas tribulações. Olha, por exemplo, essa pandemia que nós estamos passando, né? Tanto de pessoas que já morreram e tantos que ainda infelizmente vão morrer, e tantas situações difíceis, e tanto desemprego e outras coisas mais. A carta aos Romanos, ela fala sobre muitas doutrinas. Interessante ver que do capítulo 1 até o capítulo 11, final do capítulo 11, o apóstolo Paulo fala sobre muitas doutrinas importantíssimas. E aí, a partir do capítulo 12, ele passa de uma forma mais direta, né, fazer as aplicações dessas doutrinas. Em outras palavras, olha, ele fala, por exemplo, da doutrina do evangelho, da maldade do ser humano, da salvação pela fé, da justificação, do Espírito Santo habitando em nós, da redenção, da predestinação e tantas outras. E aí, a partir do capítulo 12, ele fala de uma forma mais direta, né, sobre a aplicação desses ensinamentos todos. Em outras palavras, eu ensinei a doutrina e agora essa doutrina deve fazer vocês viverem assim. E aí, a partir do capítulo 12, ele fala: rogo-vos, pois, né, portanto, depois de tudo isso que eu falei, eu peço para vocês fazerem isso, isso e isso. E aí ele começa a falar. Dos versículos 9 ao 21, ele dá várias instruções de como um cristão deve se portar. E aqui nesse versículo 12 ele fala sobre como os cristãos devem viver nesse mundo difícil, cheio de dificuldades. E aí é isso que nós vamos ver, né? Nesse mundo tão difícil, nesses dias de tantas angústias, como é que você, que crê no Senhor Jesus, deve agir? O que a Bíblia fala para nós do nosso modo de viver, né? Como viver nesse mundo difícil, né? Palavras para dias difíceis. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, ele fala o seguinte: regozijai-vos na esperança. Ele manda os crentes se alegrarem na esperança. Alegrai-vos na esperança. Do versículo 9 ao 21, é uma sequência muito grande. Cada ensinamento está numa sequência, né? Como a gente está pegando só o versículo 12, é bom a gente dar pelo menos uma entendida do que ele está falando. O cristão deve viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Isso de forma prática
faz com que ele saiba viver, por exemplo, nessas tribulações. E o apóstolo está falando aqui, olha, se alegrem na esperança. Se alegrem na esperança. O que ele queria dizer com isso? Primeiro, a gente tem que entender que esperança é essa que nós devemos nos regozijar ou nos alegrarmos. E ele diz o seguinte, que essa esperança, ela não é pensando o seguinte, olha, esse mundo vai melhorar e vai ficar 100%, tudo vai ficar bom, e aí vocês devem se alegrar nessa expectativa desse mundo melhorar. Ele não está falando isso, porque ele já tinha deixado bem claro que não há nenhum justo, nenhum sequer, que o coração do homem se desviou de Deus, que os seus caminhos são maus, de miséria, de destruição. Pelo contrário, esse mundo tem de ir de mal a pior. Então a esperança que ele está falando não tem a ver com esse viver aqui, ou com a expectativa de um mundo melhor, da paz mundial, de acabar a fome, a pobreza, a miséria. Não é isso que ele está falando. O apóstolo João também falava sobre isso. Ele dizia o seguinte, nós somos de Deus e sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse mundo é governado pelo diabo. O diabo age de uma forma nos corações dos homens, governando, inclinando para o mal, para o pecado. A Bíblia fala também que quando chegasse mais perto da volta de Cristo, né, a iniquidade se multiplicaria e o amor se esfriaria de quase todos. Que os homens serão egoístas, amantes dos prazeres, afastando-se de Deus cada vez mais e vivendo afundado no pecado. Então, quando a gente olha para esse mundo, a gente está vendo tudo isso, né? O que a gente pode ver? A gente só está vendo maldade e tantas coisas ruins. Então, quando Paulo fala, se alegrem na esperança, ele não está falando desse mundo, dessas coisas. Mas quando a gente volta um pouco mais para a carta aos Romanos, principalmente aí no capítulo 5, no versículo 1 e 2, ele fala de que esperança ele está dizendo para os crentes se alegrarem. Ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós fomos justificados por meio da fé, nós temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória. É essa esperança que ele está falando, a esperança da glória. Agora que nós fomos justificados, fomos reconciliados com Deus, nós aguardamos a glória de Deus se manifestar, a restauração de todas as coisas. E nessa esperança é que nós devemos nos alegrar. Então Paulo deixa bem claro, olha, alegrai-vos na esperança. Que esperança é essa? É a esperança da glória de Deus. É a esperança que o Senhor Jesus um dia voltará. É a esperança que um dia, como ele mesmo prometeu, e todas essas palavras são fiéis e verdadeiras, de que haverá um novo céus e uma nova terra nos quais habita a justiça, de que Deus vai colocar debaixo dos pés do Senhor Jesus todos os seus inimigos, de que não haverá mais morte, nem tristeza, nem pranto, que o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Alegrem-se nessa esperança. Ainda no capítulo 8, em Romanos, aí no capítulo 8, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo fala mais sobre isso, que ele diz, e não somente ela, falando a respeito da criação, mas também nós temos as primícias, do Espírito, igualmente, gememos em nosso íntimo. A criação geme, e nós também gememos, sofremos, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Nós fomos salvos na esperança. Em outras palavras, olha, brevemente nós teremos o nosso corpo redimido. Ou seja, mais à frente o apóstolo Paulo explica que esse corpo que hoje sofre, que hoje
sente dor, doenças, nessa pandemia toda aí, todos nós sujeitos a todas essas coisas. Mas esse corpo vai ser transformado, um corpo de glória, um corpo imortal, um corpo semelhante ao de Jesus, e nós temos essa esperança, e ele diz, a esperança que se vê não é esperança, porque como alguém pode esperar algo que ele vê? Nós esperamos aquilo que o Senhor prometeu, mesmo sem ver. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É essa esperança que você deve se alegrar. A esperança de que brevemente o Senhor Jesus voltará, de que Ele vai restaurar todas as coisas, de que nossos corpos serão transformados em corpos de glória, e estaremos para sempre com o Senhor, e seremos como o próprio Senhor, teremos um corpo semelhante ao dele. Nós aguardamos essa esperança, é essa esperança que você deve se alegrar. A esperança das promessas de Deus serem cumpridas, da volta do Senhor Jesus, a alegria de saber que, embora a gente passe por todas essas dificuldades que há nesse mundo, e Jesus deixou bem claro que nesse mundo nós teríamos aflições, mas ele diz para nós termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e por meio dele nós podemos ter vitória. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquele que crê no Senhor Jesus tem essa esperança, e é essa a esperança que nós devemos nos alegrar. Isso faz a gente lembrar um pouco da história da igreja. O povo de Deus sempre foi perseguido, desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, né? Eles foram expulsos, mas logo depois, quando nasce Caim e Abel, a Bíblia fala que Caim já mata Abel. Caim era do maligno e Abel era de Deus. E a continuação da história continua, né? As pessoas, o povo de Deus sempre foi perseguido. E quando Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e os seus discípulos saíram a pregar, os seus discípulos, né, os servos de Deus, eles também foram muito perseguidos. E uma coisa que chama muita atenção é que quando esses crentes eram perseguidos, eles se alegravam muito. E muitas vezes eles iam para a morte com muita alegria, cantando e louvando a Deus, porque eles tinham uma esperança tão certa de que um dia estaria com Cristo, de que todo esse sofrimento acabaria, que eles enfrentavam qualquer situação e eles tinham a alegria na esperança que Deus prometeu tantas maravilhas. Deus prometeu um dia estarmos com Ele. Deus prometeu que se você morrer hoje, e você que crê no Senhor Jesus, o seu corpo vai ser sepultado, mas a sua alma, o seu espírito, estará com o Senhor. Isso é alegria para nós, é consolo. Nós devemos tomar cuidado com essa pandemia em todas as coisas, mas saiba que a nossa vida está nas mãos de Deus. E ainda que você, porventura, pegue essa doença, Deus pode curar você. Mas ainda que você pegue e Deus chame você, saiba que você estará na glória. Então isso é para você se alegrar, se alegre na esperança da glória de Deus. Se alegre na esperança das promessas de Deus, porque aquele que fez a promessa é fiel e cumpre. Então se alegre nessa esperança. E quando a Bíblia fala para se alegrar, um outro ponto importante aqui é que essa alegria não é algo forçado, não é uma alegria produzida pela carne, vou ficar alegre, coisa desse tipo. É a alegria de quem entendeu a verdade, de quem tem comunhão com Deus, de quem tem o Espírito Santo na sua vida, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo produz alegria no nosso coração, e é a alegria de entender essas verdades. Olha só que para você ter a alegria verdadeira do Senhor, você precisa conhecer os ensinamentos de Deus. Jesus falou certa vez para os seus discípulos, eles tinham sido enviados para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus, e aí eles voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os próprios demônios se nos submetem. E aí Jesus dizia: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas alegrai-vos porque o nome de vocês está arrolado, está escrito
nos céus. Alegre-se pela salvação da alma de vocês, porque vocês são amados por Deus. Essa é a alegria que a Bíblia está falando, a alegria de você entender que Deus te amou de tal maneira que enviou Jesus para te salvar, de que Ele pagou um preço caríssimo para a nossa redenção, e que essa redenção, essa salvação é algo tão grandioso, tão maravilhoso, tão grandioso, né? Essa grande obra, né? Tão maravilhosa, tão grandiosa, que Deus te dá de graça. Isso é motivo para nós nos alegrarmos, celebrarmos, apesar das dificuldades dessa terra. O crente é alguém que olha para o céu constantemente, né? O que Paulo fala lá em Colossenses, capítulo 3, ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Cristo vai se manifestar e vocês também serão manifestos em glória. Pense nessas coisas, busque essas coisas, que essas verdades ocupem o nosso pensamento. E aí você vai entender o que Paulo está dizendo. Olha, alegrai-vos na esperança. Se alegre nessa esperança. Nós aguardamos coisas extraordinárias. Alegrai-vos na esperança. Mas o apóstolo Paulo, ele fala mais. Ele diz: alegrai-vos, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Ele diz para nós termos paciência nas tribulações. Se a gente anotar aqui, vamos perceber que há uma sequência. Quando você está pensando na esperança, né? Quando você se alegra na esperança, nas coisas que vão vir, nas promessas de Deus. Mas você sabe o seguinte: esperança é algo que eu estou esperando, né? Como nós acabamos de ler aqui. Eu não estou vendo, eu estou esperando. Mas até esse dia chegar, eu tenho que viver nesse mundo aqui, e esse mundo é cheio de tribulação. E aí ele diz, e aí por isso que ele fala de tribulação, esperança, e aí ele diz, tribulação. Na tribulação que você tiver que passar nesse mundo aqui, nas angústias, nas dificuldades, tenha paciência, tenha paciência. A palavra tribulação, ela vem da palavra tribulum, que era algo usado para debulhar e esmagar o trigo, para fazer a farinha de trigo, né? Quando a Bíblia fala da tribulação, a gente entende, né? Aí a palavra toma um significado para nós, de coisas que nós... coisas que nos pressionam, né? Coisas que nos espremem, coisas que de uma maneira pesada, vêm sobre nós e querem nos esmagar. Então as tribulações são essas coisas que tentam nos esmagar, que tentam nos pressionar, que causam dor. Isso é tribulação. E o próprio, para nós não estranharmos, né, o próprio Senhor Jesus deixou bem claro que nesse mundo nós teríamos tribulação. Tem de bom ânimo, mas eu venci o mundo. A primeira carta do apóstolo Pedro, ele fala muito sobre tribulação. E no capítulo 4, no versículo 12, ele diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ele fala das tribulações, ele diz o seguinte: olha, não estranhe que surja tribulações no meio de vocês. Não estranhe isso. Nesse mundo nós passamos por muitas tribulações. Nós somos espremidos, né, como a palavra tribulação quer dizer. Mas a grande... o ensinamento de Deus para nós é de como nós devemos reagir a tudo isso. O que mais importa nessas tribulações que a gente passa
é a maneira como nós enfrentamos ela. Se a gente vai fazer de acordo com a vontade de Deus, se a gente vai reagir de uma maneira que agrade o Senhor, ou se a gente vai reagir de uma maneira pecaminosa. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, que quando Deus libertou o povo da terra do Egito, Deus guiou esse povo durante 40 anos pelo deserto. E em quase todas, ou praticamente todas, as dificuldades que o povo tinha, eles reagiam de uma maneira pecaminosa. Quando eles tinham fome, eles murmuravam contra Deus. Quando eles tinham sede, eles provocavam, blasfemavam, pecavam contra o Senhor. Eles viviam murmurando que queriam voltar. Deus não quer que você reaja dessa forma. Diante das dificuldades da vida, nós devemos clamar ao Senhor, buscar a sua ajuda, mas nós temos uma maneira de enfrentar. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, sejam pacientes na tribulação. Ser paciente, a ideia de paciência aqui, a palavra que é traduzida para paciência para nós, ela, no original, na ideia que o apóstolo Paulo escreveu, ela é mais forte do que paciência. Ela traz a ideia de nós sermos perseverantes, persistentes naquilo que estamos fazendo, apesar de sermos pressionados. É a ideia de você continuar servindo a Deus, mesmo sendo como o trigo ali espremido. Sejam pacientes na tribulação. É a ideia de nós persistirmos em servirmos ao Senhor, de termos uma perseverança tranquila. E aí a gente olha para a vida de Jesus. Jesus, ele suportou todas as tribulações que veio sobre ele. E quando a gente olha para a vida do Senhor, a Bíblia diz que ele sabe o que é o sofrer, né? Ele era homem de dores, ele era alguém que sofreu desde o seu nascimento até seus últimos segundos de vida. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Ainda sobre a vida de Jesus e o seu sofrimento, o apóstolo Pedro, no capítulo 2 da sua primeira carta, ele fala sobre ele, diz o seguinte: pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, a partir do versículo 20. Sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Então, quando você faz o certo e por causa disso você está sofrendo, isso assim, aí você faz com paciência, aí sim é grato a Deus. Mas se você estiver sofrendo por fazer o mal, o que há de bom nisso? Aí ele diz, versículo 21, porquanto para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertedes ao pastor e bispo da vossa alma. Sejam pacientes como o próprio Senhor Jesus foi. Ele sofreu os ultrajes, as ofensas, as injustiças, e ele não revidou segundo o seu desejo de vingança, né? Mas ele suportou tudo para cumprir aquilo que Deus havia anunciado para ele. Ele deveria morrer naquela cruz pelos nossos pecados. E aí o apóstolo Pedro está dizendo, olha o exemplo de Jesus. Então, ele sofreu em nosso lugar e ele também deixou o exemplo para nós seguirmos os seus passos. Nas dificuldades da vida, e todos nós temos, nós precisamos ter paciência.
ter paciência, né? Uma persistência em servir ao Senhor, mesmo diante das dificuldades. Nós não podemos ser governados pelas nossas emoções, que às vezes nos afastam daquilo que Deus quer para nós. O povo de Israel murmurou, o povo de Deus no deserto ali, muitas vezes queria voltar, né? Josué e Caleb, né, foram servos fiéis ali que permaneceram firmes. E a grande pergunta para nós, diante das nossas dificuldades, é como é que nós temos agido? Será que temos paciência? Temos perseverado? Olha, eu vou servir a Deus, haja o que houver. Vou procurar obedecer a Ele, haja o que houver. E a gente pode pensar também que Deus, Ele usa as tribulações que nós passamos. A gente vê vários textos na palavra de Deus que nos mostram Deus usando as tribulações que nós passamos, sejam elas de qualquer natureza, para o nosso aperfeiçoamento. Então, o sofrimento que porventura você está passando, alguma dificuldade, algum problema, saiba que Deus também usa essas coisas para moldar o nosso caráter. Em Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas vão cooperar para o bem daquelas pessoas que amam a Deus, inclusive o sofrimento daquelas pessoas que foram chamadas segundo o seu propósito. Tudo que acontecer com um servo de Deus, de alguma maneira, vai servir para o bem dele. Então, sabendo dessas coisas, a gente deve ter paciência. É como conta uma história, né, de uma pessoa que recebeu 2 envelopes de um homem sábio. E aí tinha uma mensagem dentro de cada um deles. E aí ele disse o seguinte: olha, quando você estiver em dificuldade, leia esse envelope. E quando você estiver com alegria, você leia esse. Aí tá bom. E aí ele sai, né, na caminhada dele. Aí ele encontra várias situações difíceis. Aí ele lembrou: não, aquele homem sábio falou que quando eu tivesse dificuldade, leia esse envelope. Deixa eu abrir o que está escrito aqui. Aí estava escrito o seguinte: isso vai passar, tenha paciência. E aí ele vai passar, né? Essas dificuldades realmente passam, né? Elas vão passar. Mais à frente ele tem momentos de alegria, de festa. Ele lembra do que o homem falou para ele. Ele abre o envelope e também estava escrito: isso também vai passar. A vida, tudo vai passar. A grande questão da nossa vida é como é que nós vamos agir diante das dificuldades. E aqui a Bíblia está falando o seguinte: olha, nesse mundo vocês vão passar por momentos difíceis. Esse mundo é mau. O diabo anda em derredor de vocês. Vocês vão ser perseguidos. Os próprios sentimentos, muitas vezes nossos, eles agem contra nós. E muitas vezes nós mesmos somos os que fazem mal para nós mesmos, né? Então, é preciso ter paciência nesse mundo. É preciso ser perseverantes, né? Em todas as dificuldades que a gente passa aqui, é necessário ter paciência. A Bíblia diz a história de Jó, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O próprio Deus disse que deu testemunho da integridade de Jó. A Bíblia fala que até o diabo fala da integridade de Jó. Todo mundo reconhecia Jó como um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas aí acontece uma história de que os filhos de Deus se aproximam de Deus ali para se apresentar e o diabo vem junto. E aí o diabo fala com Deus. Deus fala com o diabo: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? E aí o diabo fala: ele só faz isso porque tu o cercas de bênçãos, porque tu protege, porque tu dá riqueza para ele. Por isso é que ele é fiel. Se o Senhor tirar essas coisas dele, ele vai deixar de ser fiel. E aí Deus permite que o diabo haja, mas Deus dá um limite: não toque nele. E aí o diabo, num só dia, mata os 10 filhos de Jó. Ele perde os seus bens. E num só dia ele perdeu os filhos, os bens, tudo que ele tinha. E ficou ele e a mulher. E aí a Bíblia fala o seguinte: que Jó, mesmo passando por toda aquela situação, dizia: nu saí do ventre, nu vou
voltar, né? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez os filhos de Deus vão se apresentar diante de Deus e o diabo vem junto, né? E aí Deus fala com o diabo mais uma vez: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, mesmo você incitando ele contra mim, mas ele se mantém reto. E aí o diabo fala: toca na carne dele, no osso dele, para ver se ele não vai blasfemar na tua face. E aí Deus fala assim: você pode fazer isso, mas não o mate. E aí o diabo faz com que Jó fique acometido de vários problemas de saúde, tão sério, né, que a Bíblia diz que alguns amigos dele ficaram sabendo do estado de Jó e vieram de longe para consolá-lo. E quando viu Jó de longe, Jó estava tão desfigurado, e olhando o livro de Jó a gente vai ver, ele emagreceu, as peles dele grudando nos seus ossos, pegava um caco para raspar de tanta úlcera que tinha no corpo, da ponta do pé à ponta da cabeça, magreza. De dia ele queria que anoitecesse logo, porque ele sofria demais durante o dia. À noite ele já queria logo que viesse logo o dia, porque o sofrimento dele era muito grande. E mesmo nessas situações todas, a Bíblia fala de Jó ser um homem íntegro, reto e temente a Deus. E o próprio Tiago, irmão do Senhor Jesus, né, escreveu na sua carta, e dando o exemplo de Jó como um homem de paciência. No capítulo 5, no versículo 11, ele diz: e temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Deus nos diz: sejam pacientes nas tribulações. Você está passando por alguma dificuldade? O ensinamento bíblico é: seja paciente. Isso vai passar. E o que Deus mais quer de você é que você seja fiel a Ele, mesmo nas dificuldades. Ainda sobre isso, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, diz o seguinte, versículo 16: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, nosso corpo, né, se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha só o que ele fala da tribulação, ele diz que as nossas tribulações, as nossas angústias, são leves e são momentâneas. O apóstolo Paulo não estava pensando aqui em alguém dizendo: não, é leve, esse sofrimento que ele está passando é leve. Ele não está pensando isso. Ele está dizendo que qualquer tribulação dessa vida, ela é leve e é momentânea, comparado com o que vai vir, comparado com a glória de Deus, comparado com a eternidade. Sabe, isso não é nada. Isso não é nada. É leve e momentânea. Ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ela produz eterno peso. Agora sim é peso, né? Mas é peso de glória. Acima de toda comparação, atentando nós nas coisas que não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Em outras palavras, ele fala muito parecido com Romanos 12. As coisas que você está vendo aqui, tudo isso são temporais e são passageiras. Mas as coisas que você não consegue ver com os olhos, mas que o Senhor Deus revelou na sua palavra, essas coisas são eternas e elas são cheias de glória. Então, comparado com essas coisas que virão, qualquer sofrimento dessa terra é momentâneo e é leve. E é isso que a Bíblia está falando. Então, tenham paciência nas tribulações. Está passando por algum problema? Com certeza, não precisa pedir para ninguém falar, né? Você está, eu estou, o mundo está, todas as pessoas têm seus problemas, suas tribulações, mas a Bíblia está dizendo: tenham paciência, tenham paciência. Deus se importa muito mais com a maneira que você enfrenta
as tribulações do que com o próprio problema. É muito mais importante você, por exemplo, no deserto, com fome, dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, do que você ficar murmurando. Se você vê as tentações que Jesus passou, elas são muito semelhantes ao que o povo de Israel passou no deserto. O povo de Israel ficou 40 dias no deserto, 40 anos, né, no deserto. Jesus foi tentado 40 dias. O povo de Israel foi tentado a respeito do pão, eles tinham fome. O que o povo de Israel fez? Murmurou, reclamou e blasfemou. E o que Jesus fez? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O povo de Israel foi tentado a adorar outros deuses e adorou o bezerro de ouro, adorou, no caso de Balaão, aqueles Baal, Peor, aquela história toda, eles adoraram outros deuses. Jesus disse: está escrito, não terás outros deuses, né? Só prestar culto a Deus, né? Ele não adorou o diabo. O povo de Israel provocou a Deus muitas vezes com suas palavras, se Deus estaria ou não no meio deles. Jesus disse, quando o diabo manda ele pular do pináculo do templo, ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha que a maneira que o povo de Israel enfrentou as tentações, as dificuldades, é totalmente diferente do que Jesus enfrentou. Graças a Deus, porque Jesus venceu todas as coisas. E a Bíblia está dizendo para nós termos esse Jesus como nosso exemplo. Ele morreu por nós, ele pagou o preço pelos nossos pecados e agora diz: tenham paciência, enfrente essas dificuldades, tenham com calma, com persistência, tenham mais preocupação em agradar a Deus do que até ficar livre das tribulações. Mas o texto continua. Além de nós nos alegrarmos na esperança, termos paciência nas tribulações, o texto diz: na oração perseverantes. Ele manda nós perseverarmos na oração. Mais uma vez, é importante a gente destacar que aqui há uma sequência. Nós devemos nos alegrar na esperança, mas a gente sabe que a esperança, a gente tem que ter paciência, né, para ela chegar. Breve se tornarão cumpridas todas as promessas. Enquanto esse dia não chega, a gente passa pelas tribulações. E a gente deve ser paciente. Mas nas tribulações e nesse mundo, nós devemos lembrar sempre de orar e sermos perseverantes. As tribulações nos lembram de orar, nos lembram de Deus, de buscar o Senhor. Nós precisamos lembrar que nós estamos numa guerra, num bom combate da fé, que é uma luta espiritual. A nossa guerra, né, a nossa batalha, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais da maldade. E o único meio de vencer essa luta, essas batalhas, esse combate, é estando com Deus. E isso envolve oração. E envolve oração perseverante. Os crentes são chamados para perseverarem na oração. É um mundo difícil, cheio de sofrimento, cheio de mortes, cheio de vírus, cheio de injustiças, de maldades, de mentiras, de adultérios, de prostituição, de tanta coisa ruim. Esse mundo perverso. O que o crente deve fazer? Olhar acima de tudo isso, ter uma esperança para nós. Ter paciência nas tribulações, mas perseverar na oração. Jesus falou em Lucas 18, versículo 1, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Antes mesmo de ele falar a parábola, a Bíblia já explicava o motivo pelo qual ele falou. Ele falou a parábola porque ele queria que a igreja orasse sempre e nunca esmorecesse. Não é para você esmorecer diante das dificuldades que você tem pela frente, não. Saiba que vai ter muitos obstáculos, muitas dificuldades, tribulações, mas não esmoreçam. Pelo contrário, perseverem na oração. Nós devemos orar com perseverança. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 17, diz: orai sem cessar.
o dever de orarmos sem cessar, de estarmos na comunhão constante com o nosso Pai Celestial. Deus abriu o caminho para que você pudesse se aproximar dele e ter comunhão com ele, e falar com ele, despejar sua alma diante dele, né? Derramar sua alma diante dele, contar suas dificuldades, os seus problemas, as suas tristezas, e colocar tudo diante de Deus. E a boa notícia é que ele vai ouvir a sua oração e vai te abençoar, te fortalecer, e segundo a sua vontade, ele pode fazer qualquer coisa. Então persevere na oração, clame a ele e persevere em oração. Em Efésios 6:18, a Bíblia diz ainda sobre esse combate, essa luta que nós temos, né, que Paulo fala o seguinte: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele fala para nós orarmos em todo o tempo, para nós estarmos sempre ligados a Deus, em comunhão com Ele. A nossa vida ser o seguinte: olha, Deus é o meu companheiro, Ele está comigo, eu posso falar com Ele, e eu posso falar em todas as horas. E a Bíblia diz: então ore em todo o tempo, orai sem cessar, persevere em oração. Deus tem prazer em ouvir a sua oração. Nós precisamos entender o seguinte, que Deus, ele é tão bom e ele está tão perto, que ele ouve as nossas orações, mesmo que elas sejam baixas, silenciosas, só no coração, ele ouve. Não tem essa história de não, vou orar de madrugada, porque de madrugada a fila é menor. Não existe isso. Se todas as pessoas desse mundo, todo mundo estivesse orando, Deus ouviria todas ao mesmo tempo. E aliás, ele vê tudo que passa no coração, na mente de todos os seres humanos da terra ao mesmo tempo, porque ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, e ele pode fazer todas as coisas. Então ore, persevere em todo o tempo. Temos que ter o cuidado para que a nossa oração seja uma oração verdadeira. O que é uma oração verdadeira? É a oração que crê de fato no Pai, orando ao Pai, orando em nome de Jesus, com um coração verdadeiro. Há muitas religiões que ensinam sobre repetir palavras e várias palavras e várias palavras, pensando que pelo muito falar, pelas muitas repetições serão atendidas. Olha, por exemplo, a maneira budista, né, de fazer oração. É repetição sem parar. Olha, por exemplo, o rosário, né, que se inventaram. Tantas orações, tantas palavras que tem que ser repetidas. E o próprio Senhor Jesus falou para não orar dessa maneira, mas para você falar com o Pai, em nome de Jesus, com um coração verdadeiro. Não é mera repetição de palavras. Deus está mais interessado com o seu coração verdadeiro, submisso a Ele, quebrantado, do que com palavras bonitas que muitas vezes a gente não sabe nem expressar. Então, ser verdadeiro diante de Deus, orarmos diante dele com perseverança, ele quer isso de nós. E ele abriu o caminho para você poder ter acesso ao Pai. A Bíblia fala, por exemplo, Tiago 4:8, achegai-vos a Deus. É como se você estivesse se aproximando dele. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Lá na carta aos Hebreus, o escritor diz: portanto, achegai-vos confiadamente ao trono da graça. Pense na sala do trono, e você poder entrar lá dentro e falar com o Rei do Universo. E a Bíblia diz que esse trono é o trono da graça, e que Deus ouve as nossas orações. É conversar com Jesus, o nosso companheiro, o nosso amigo, que sabe o que é padecer. Ele sabe o que é passar por essas dificuldades todas. Você está pensando que o seu problema, só você está passando por isso? O próprio Jesus passou por problemas, por tribulações, por dores e sofrimentos muito maiores que qualquer um de nós pode imaginar. E que não se compara com o nosso. Porque ele sofreu na cruz algo que nós deveríamos sofrer, e ele sofreu no nosso lugar, que foi a ira de Deus. Ele foi separado do Pai, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sabe o que é ser tentado nessa terra, e ele abriu a sala do trono para você se aproximar dele e falar com ele. Pensa, por exemplo, nas crianças. Às vezes está com medo do escuro, e aí o simples fato de ela falar com o pai e saber que o pai está ali, mesmo sem ela ver, aquilo ali traz uma confiança para ela. E a oração é esse momento assim para fortalecer a nossa alma e sabermos: olha, Deus está comigo nessas tribulações todas.
Deus está comigo nesse mundo que é comparado com um deserto grande e terrível, cheio de serpentes e escorpiões, nesse mundo que é cheio de maldade. A Bíblia fala lá em Apocalipse do diabo, né, o perseguidor que vai atrás dos descendentes, né, da mulher, daqueles que têm os mandamentos, que têm fé em Jesus e guardam os mandamentos de Deus, como se fosse para atormentar, né, o tentador. E a Bíblia diz: perseverai na oração. Eu estou com vocês, eu ouço vocês, eu vou ajudar vocês em todas as dificuldades da sua vida. E aí vem a pergunta para nós: nós temos sido perseverantes na oração? Quando Jesus contou a parábola lá em Lucas 18, que ele falava sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, ele terminou essa parábola com a pergunta: porventura, quando vier o Filho do Homem, quando Jesus voltar, porventura, ele vai encontrar fé na terra? Ele vai encontrar pessoas orando perseverantes? Você vai continuar orando, mesmo com os problemas que você passa? E a Bíblia diz: olha, Deus está com você. Então persevere na oração. Não deixe que as coisas desse mundo te atrapalhem de buscar o Senhor, de ser perseverante na oração. Deus ouve a oração. A Bíblia conta a história do cego de Jericó, que ele cego à beira do caminho, assentado, ele ouve o barulho de uma multidão passando ali, ele não sabe o que está acontecendo, mas ele sabe que alguma coisa está. E aí ele pergunta para alguém: o que está acontecendo? E aí alguém diz: Jesus está passando aqui. Ele já tinha ouvido falar alguma coisa de Jesus. E aí ele se levanta num salto, joga a capa, se levanta, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí as pessoas diziam: cala a boca, fica quieto. E ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele perseverou. E aí Jesus para e manda chamar ele e diz: o que você quer que eu faça? E ele diz: que eu torne a ver. E aí Jesus diz: sinceridade, seja feito conforme a sua fé, conforme tu queres. E imediatamente ele voltou a enxergar e dava glória a Deus e passou a seguir Jesus. Ele perseverou em clamar ao Senhor. Ele perseverou em buscar, em orar, né, na oração. E a Bíblia está nos chamando para a mesma coisa. Olha, esses dias difíceis, o que você tem que fazer? Você tem que perseverar na oração. É dias difíceis. Muita gente está morrendo. Nós não estamos podendo reunir como antes fazíamos. A gente sabe que muitas pessoas estão correndo um sério risco de esmurecer na fé, de esfriar na fé. Talvez quando voltar aos cultos nas igrejas, tomara que todo mundo volte a congregar, mas a gente sabe que pode ser que muitas pessoas se afastem para não voltar mais. E o chamado: olha, persevere na oração. Por que isso pode acontecer? Porque muitos não têm perseverado. Porque muitos não têm levado esses mandamentos a sério. Então, diante dessas dificuldades todas, como é que nós devemos agir? Devemos nos alegrar na esperança. Breve Jesus voltará. Ele fez coisas extraordinárias, falou palavras extraordinárias que você pode confiar. Tenha paciência. Essas tribulações todas, elas vão passar. Brevemente o Senhor voltará. E nessa terra, Deus também, na sua grande misericórdia, Ele tem dado às vezes alívios. Ele tem às vezes, a gente está nessa meio dessa pandemia, mas Deus pode trazer uma cura global para o mundo inteiro. Deus pode, se Ele quiser, mas a nossa esperança está em Cristo, em todas as coisas que Ele falou. E seja perseverante na oração. Deus ouve, Deus vai te fortalecer, Deus vai te ajudar. Ele faz maravilhas, Ele faz milagres hoje também. Ele faz coisas que a gente às vezes fica de boca aberta, da grandeza dos milagres que Ele faz ainda hoje. Então persevere na oração. Se nós fizermos isso, certamente enfrentaremos essas dificuldades de uma maneira que glorifica a Deus. Deus será glorificado, você vai ser abençoado, fortalecido, e
o nome do Senhor será glorificado. Que Deus abençoe todos nós. Amém? Então vamos orar, vamos cantar o hino, se tiver tudo certinho aí, hino 368. Vamos ver se está tudo certo aí. Guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Amém. Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, bendito sejas Tu, Senhor do universo, porque Tu cuidas de nós, Tu estás conosco todos os dias das nossas vidas. E ainda que nesses dias de tantas dores, sofrimentos e até mortes, ó Deus, que temos visto pelo mundo afora, nós podemos ter certeza de que a boa mão do Senhor está conosco, que o Senhor cuidará de nós e tem cuidado, que o Senhor é quem nos guarda debaixo das Tuas asas, e de que nenhum fio de cabelo cai das nossas cabeças se não tiver o consentimento do Senhor. E se porventura o Senhor consentir de passarmos por alguma dor ou sofrimento, certamente o Senhor vai nos ajudar, nos abençoar, nos fortalecer. E certamente também, de alguma maneira, isso contribuirá para o nosso bem. Nós podemos descansar no Senhor. O Senhor é bom, Pai. Que o Senhor nos ajude sempre a confiar em Ti. Que o Senhor nos ajude a lembrarmos sempre das Tuas promessas. Tu prometes enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O Senhor promete um corpo de glória, incorruptível, imortal, semelhante ao de Cristo. O Senhor promete novos céus e uma nova terra nos quais habitam justiça. O Senhor promete
reunir o teu povo de todas as línguas, nações, etnias, para estarmos adorando o Senhor no novo céu, na nova terra. Graças te damos por isso, Senhor. Que o Senhor abençoe a tua igreja, ó Deus, para que tenha paciência nas tribulações, para que seja perseverante na oração, para que desde já possa estar alegre em ti, Senhor, e nas tuas promessas, na esperança da glória. Que o Senhor nos ajude, Pai. Todos nós temos muitas lutas nesse mundo, Senhor, e muitas vezes elas causam muitas dores, tristezas, e muitas vezes choramos até, Senhor. Mas o Senhor diz que a alegria vem pela manhã, o Senhor renova as nossas forças, o Senhor está conosco, o Senhor é nosso Pai, o Senhor enviou Jesus para nos salvar e nos dar a vida eterna, e nós te louvamos por tudo isso, Senhor. Perdoa nossos pecados e nos ajude, ó Deus, nosso Pai, sermos fiéis a Ti em todas as horas. Cuida de cada um dos irmãos que estão aqui e daqueles que não puderam estar também, que o Senhor tenha misericórdia. E derrame as Tuas ricas bênçãos, esteja curando os enfermos, abençoando as famílias, cuidando daqueles que estão nos seus trabalhos. Nos livra, ó Deus, desses vírus, dessa pandemia, que o Senhor guarde a Tua igreja e proteja cada um de nós. E esteja abençoando, ó Deus, todos nós, Senhor. Abençoa a Tua igreja, tenha misericórdia, dá-nos a graça de podermos brevemente ter mais pessoas reunidas aqui. Abençoa também, Senhor, esse país. Temos visto muitas pessoas morrerem, o número cada vez maior, Senhor. Tenha misericórdia desse país. Esteja abençoando, Senhor, para que surja remédios, vacinas, tratamentos e que o número de mortes diminua, Senhor. Abençoa, Senhor, o Brasil. Abençoa a Tua igreja nesse país para que testemunhe de Ti. Abençoa, Senhor, os missionários. Missionária Hernandes, a sua família. Missionária Nil, a família dela, os trabalhos. Que o Senhor os ajude, Senhor. Abençoa, Senhor, a Tua igreja espalhada por toda a face da terra. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Deus, do nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as bênçãos, as consolações do Espírito Santo sejam com todos os que amam Jesus, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.